Olá, meu nome é Darcio Lisboa, sou estudante do curso de Sistemas para a Internet e estou no primeiro período do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, IFTM. Atualmente trabalho na empresa Atacadão. Estou aqui hoje para dar mais sequência no mais uma videoaula, tratando um assunto de operações aritméticas com sistema de numeração. Vamos lá. Para introduzirmos essa parte de subtração e edição, vamos trabalhar, relembrar quando estudávamos na base 10. Todos os números que aprendemos foram na base 10 desde o primário. Já temos bem fixada essa ideia do vai 1, empresta 1, pois foi assim que aprendemos, desde o ensino fundamental. Mas isso foi um conceito que envolve o sistema decimal, e temos a liberdade de usar quantos dígitos nosso cálculo demandar, no caso do sistema decimal. Para outras bases com 2, 8, 3, 16, alguns detalhes devem ser levados em considerações antes de fazer as operações, pois estamos utilizando bases que utilizam em sistemas computacionais e que têm a capacidade de representação de números limitada. Já sabemos que circuitos digitais funcionam utilizando como base os números binários. Em microprocessadores, todas as operações aritméticas são realizadas através de soma e subtração de números binários. Assim, para facilitar e economizar hardware, veremos que mesmo a subtração de dois números, A menos B, por exemplo, em base 2 é feita pela soma diminuindo A com seu subtraente, B, representando como número negativo, que mais adiante vamos ver um exemplo mais detalhado sobre esse assunto. A subtração entre A menos B, entre dois números binários, A e B, é calculada como a soma entre o número A e o número negativo do número B. Para tanto, deve-se calcular o negativo do segundo número. A representação binária de números estudada até agora referia-se a números positivos. Para representar números negativos, serão utilizadas três representações: um sinal de magnitude, 2 complemento de 1 e complemento de 2. Para elucidarmos melhor, vou começar pelo sinal de magnitude. Na base 10, podemos utilizar em outras bases também. A representação de um número positivo é feita apresentando somente um número ou um número com sinal positivo à esquerda. Já os negativos possuem um sinal negativo à esquerda. Começando assim, o problema como adicionar um número a um símbolo binário, se um computador entende somente 1 e 0. Assim, a forma de representação de sinal e magnitude nos diz que um número binário de 8 dígitos, ou seja, 1 byte, o primeiro dígito da esquerda para a direita deve ser considerado como sendo o sinal, sendo o sinal 0 positivo e 1 o sinal negativo. De forma que se um número começar com os dígitos 0, ele é positivo, e ao contrário, negativo, começando com 1. Outros 7 dígitos representando a magnitude, ou o valor absoluto. Um dos problemas apresentados é que o 0 pode ser representado de duas maneiras. Pode ser mais 0, começando com 0, ou 1, começando com 1, que seria o menos 0. Além disso, para efetuar operações, é sempre necessário observar o sinal, assim como no sistema decimal. Complemento de 1. Outra maneira de representarmos números binários negativos consiste em inverter todos os bits, ou seja, onde tem 0, ele é substituído por 1, e onde existe 1, é substituído por 0. Esse seria o complemento 1, substituir o 0 por 1 e 1 por 0, inverter bit a bit. Os números positivos permanecem inalterados, sendo o primeiro dígito o 0 e nos números negativos o primeiro dígito é o 1, podendo representar o 0 como sendo 0000 e o 1 como sendo 111. Tanto de duas maneiras, só definindo como 0 negativo e 0 positivo, assim como vimos anteriormente. Complemento 2. Os números negativos, nessa abordagem, são representados primeiramente aplicando-lhes a regra do complemento de 1,
Ou seja, inverte todos os elementos 0 por 1 e 1 por 0, e em seguida soma-se 1 ao resultado. Então, o complemento 2 nada mais é do que o complemento 1 somado com 1. Né? O complemento 1 inverte bit a bit. 1 onde tiver 1, substitui por 0. Onde tiver 0, substitui por 1. E depois soma-se 1 ao resultado. Aí seria o complemento 2. O principal objetivo do complemento 2 é trazer uma representação única ao número 0 e possibilitar a soma de números positivos e negativos, sem se preocupar com os sinais, pois nessa abordagem a soma de números positivos e negativos pode ser feita normalmente, como a soma de dois números positivos. Considerando que todos os números estão representados em complemento de 2, a soma de dois números pode ser feita independentemente do sinal de cada um. E ainda tem como vantagem uma única representação para o 0. Vamos agora ver um exemplo prático da adição de binários. A regra básica para a adição de binários. O 0 somado com 0 é 0. Quando soma-se 1 ao 0, ele é 1. Tanto independente de como se for 0 mais 1 seria 1, como 1 mais 0 seria 1. Agora, como são 1 mais 1, né, na verdade, estouraria. Você daria o 0, estouraria uma casa, seria 1, 0. Que é diferente da soma de decimais, que 1 mais 1 seria 2. Já que a soma de decimais, como o nome diz, varia de 0 a 9. Né, tendo a possibilidade de, após o 9, estourando uma casa, virando 10, que seria 1, 0. No caso do binário, seria somente a opção 0 e 1. Quando passaria, no caso de 1, seria 0, 1, 0. Estouraria uma casa e passaria para a casa seguinte. Outro exemplo. 1, 1, 0, 1, 0, somado com 1, 0, 0, 1, 1, nos daria o seguinte resultado. Vamos começar fazendo da direita para a esquerda. O 0 com 1, como vimos, é 1. Então vai 1. Fica 1 na parte de baixo. 1 com 1 já seria 0, pois estouraria uma casa e 1 seria para a casa seguinte. Ficaria 1, 0. 0 com 0 seria 0, porém, como tem 1 da casa anterior, ficaria 1. 1 com 0 ficaria 1. 1 com 1 estouraria uma casa, ficaria 0, 1. Então, o resultado seria 1, 0, 1, 1, 0, 1. Lembrando que na soma de binários, 1 mais 1 é 0, e não 2, como na soma de decimais. Exemplo. Outro exemplo, para elucidarmos. Começaríamos aqui. 1, 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, nos daria 0 menos 0, 0. 0 menos 1, 1. 1 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Então, nos daria 0, 0, 1, 0. Lembramos como se trata de subtração de binários, 1, 0 menos 1 seria 1 e não 9. O sinal de magnitude. Como vimos anteriormente, os 7 primeiros dígitos, que seria essa parte aqui, né, nos daria como sendo a opção, voltando lá, seria a opção seria o número, realmente o número binário. Sendo o primeiro 0, que seria o oitavo número, que seria o sinal. No caso, 0, positivo. Esse número, então, seria o número positivo. Complemento 1. Por exemplo, para representar mais 39 no sistema decimal, ficaria como sendo no sistema binário 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Sendo que o primeiro 0, como respondemos anteriormente, corresponde ao número sendo como positivo. Então, seria mais 39 em binário. O complemento de 1 seria inverter todo esse número bit a bit. Então, ficaria 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Inverte os dígitos. O complemento de 2.
Para fazer o complemento de 2, primeiramente temos que começar com o 3, né, com o número de complemento, fazendo o complemento 1, depois o complemento 2, somando com 1 para chegar ao resultado do complemento 2. Vamos lá para um exemplo mais especificado, porque só falarmos às vezes fica um pouco difícil de entender. O 3 é igual, né, em binário, o 3 decimal em binário seria 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. O complemento de 1 inverteria bit a bit esse número, ficando 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Para obter-se o complemento de 2, somaria-se mais 1 a esse número, que ficaria 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 e 1, que seria o mesmo que menos 3. Então, o complemento 2, na verdade, só inverte o sinal. Mas como se trata de binários, teríamos que invertir bit a bit para poder entender. Mas o resultado seria o mesmo. Através de estar fazendo um complemento 1 e um complemento 2, assim poderíamos saber trabalhar melhor com a subtração de binários. Por isso, trazemos esse tópico, né, e explicando detalhadamente. É claro que existe mais coisas sobre a soma de binários, mas isso aqui era para dar uma noção, uma ideia de como funciona. Traremos mais vídeos aulas, onde podemos explicar melhor esse assunto. Mas eu gostaria de agradecer aqui a atenção de todos, espero ter elucidado algumas dúvidas a respeito disso e deixado mais claro de como funciona. Obrigado a todos pela atenção.